Olha, direto para Brasília, cidade capital do país que faz aniversário hoje. É uma cidade agora sessentona, José Maria Trindade. E as coisas já se acomodaram por aí depois da confusão do último fim de semana e das repercussões depois da ida do presidente Jair Bolsonaro ao protesto. Oi, Zé Maria. Brasília é como fala o Guimarães Rosa, né? Esquenta, esfria, aperta, afrouxa, é assim mesmo. Olha, Brasília completa hoje 60 anos, né? Foi uma decisão do presidente Juscelino Kubitschek que decidiu pela industrialização do país e a centralização do desenvolvimento. E isso aconteceu, né, com a criação de Brasília aqui no Planalto Central do país. O desenvolvimento veio mais para o centro do país, foram criadas estradas e também muitas relações. Hoje o quadradinho mágico daqui do Distrito Federal acabou desenvolvendo regiões como de Goiás, regiões aqui de Minas Gerais e centralizou mesmo o desenvolvimento. Tiago, as crises aqui não são criadas por Brasília. Brasília tem perto de 4 milhões de habitantes. 3 milhões, mas existe o entorno, né? Então é uma grande cidade, muita gente que a maioria nem conhece política, nem sabe, nunca foi ou no Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada ou Congresso Nacional. Aqui não tem fábrica de deputado, de senador, ou mesmo de ministros e presidente da República. Os políticos que chegam aqui são eleitos nos estados. São Paulo, por exemplo, manda 70 deputados federais aqui para a capital federal. E assim são criadas as crises e as soluções, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, Tiago, acabou recuando nesta história de apoiar grupos conhecidos aqui que defendem a intervenção militar, a ditadura, né? E eles nunca se esconderam. Até fizeram um acampamento em frente ao Congresso Nacional e argumentam que existe na própria Constituição artigos que garantem uma intervenção militar que não seria exatamente um golpe militar ou um regime militar. O próprio ministro da Defesa, Fernando Azevedo, em nota oficial, veio a público dizer que as Forças Armadas são democráticas, defendem a Constituição. Houve um rearranjo e a coisa voltou ao normal, mas fica a cicatriz, viu? Ficou esse, vamos dizer assim, esse alarme aí sobre uma relação do presidente Jair Bolsonaro com esse grupo minoritário aí que pede fechamento do Congresso e do Supremo. Ô Zé, antes de passar para os nossos comentaristas, o Constantino e o Augusto, outro dia para se lembrar, outra data, outra efeméride para se lembrar, há exatamente 35 anos morria Tancredo de Almeida Neves. Ele morreu aqui em São Paulo, no Instituto do Coração, naquela noite de domingo, mas inicialmente ele foi para o Hospital de Base de Brasília. E ele abriu uma esperança naquela transição, no fim do regime militar, para o começo da redemocratização e do que foi chamado na época de Nova República, né, Zé Maria? Exatamente. É uma data muito importante. Eu ainda não estava aqui em Brasília, exatamente me preparando. Eu trabalhava no jornal Edição do Brasil, lá em Minas Gerais, e entenderam que o governo tinha muito mineiro, né? Vários ministros mineiros, o presidente da República, Tancredo Neves, um mineiro, e um reforço na sucursal. Foi assim que eu vim para Brasília, me preparando para a posse do Tancredo Neves, e à noite correu a notícia de que o Tancredo estava hospitalizado. Ele adiou a internação, né? Adiou a internação exatamente para evitar qualquer possibilidade de um recuo na abertura democrática que estava desenhada. E isso fez com que a doença dele, hoje tratada com uma certa naturalidade, né, pudesse deteriorar e acabar na morte de Tancredo Neves, e o José Sarney, o vice-presidente da República, assumiu a presidência da República com toda a equipe de Tancredo Neves, e foi aquela tragédia nacional. Tancredo Neves é um nome importantíssimo na reabertura democrática do país, não só na reabertura, mas no arranjo político institucional que ele deu a esta reabertura, unindo ali setores que não se comunicavam antes desta possibilidade. Então, uma data importante também para todo o país. São várias datas, né, importantes nesse dia 21. Verdade. E o Augusto Nunes, que em 85 era a foca no jornalismo, né, Augusto? Até parece, né? Acompanhei vitória de política, a revista Veja, acompanhei em Brasília a vitória do Tancredo no colégio eleitoral, fez um belíssimo discurso, e acompanhei também de perto a agonia
do presidente Tancredo Neves. Ele faz muita falta, né? Tancredo Neves foi o mais hábil negociador que eu conheci, e ele dizia sempre que o acordo se faz em torno de princípios. Foi ele quem conduziu as negociações aí que resultaram na adoção do parlamentarismo em 61. Ele negociou com o general Ernesto Geisel, que representava a junta militar, e conseguiu evitar uma guerra civil. E também só ele poderia ter sido escolhido pelo colégio eleitoral. Nenhum outro conseguiria unir tantos dissidentes do governo e tantos oposicionistas de diferentes tendências quanto Tancredo Neves. Ele faz falta, teria sido um grande presidente. Constantino, se quiser arrematar e falar alguma coisa sobre o presidente Jair Bolsonaro também, fica à vontade. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Zé. Bom dia, Zé. O PT apresentou ao Supremo aí uma ação que visa proibir o presidente Bolsonaro e qualquer integrante da equipe de recomendar, né, a hidroxicloroquina e outros remédios, ou seja, está proibido ter esperança em qualquer tipo de medicamento. É a politização de um remédio. Agora nós temos de forma escancarada a torcida do coronavírus. É isso mesmo, Zé? A esquerda radical assumiu sua face de vez, não tenta nem mais esconder que torce para a pandemia? Tem a torcida do coronavírus e a torcida contra o coronavírus, né? Constantino, eu tenho dito que antigamente aqui em Brasília tudo acabava em pizza e agora tudo acaba no Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo está sendo ali o muro das lamentações de todos os políticos. Não precisa disso, né? No Brasil já existe lei que regulamenta quem pode prescrever medicamentos é o médico, e pelo que me consta, o presidente Jair Bolsonaro é um capitão da reserva do Exército e não exatamente um médico. Então ele está proibido de prescrever medicamentos independente da decisão do Supremo Tribunal Federal. É impressionante que isso aconteça, mas é verdade, né? Existem medicamentos de esquerda, medicamentos de direita, e para se ter uma ideia da polarização que atingiu o Brasil.